Com licença, alegria de estar aqui com você e hoje de receber a doutora Armanda Rufino, que é médica psiquiatra. Bem-vinda, Armanda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço, a Armanda já há algum tempo, somos amigos, cunhados. Compadres. E a Armanda uma vez me falou de constelação familiar. Então, embora ela seja médica psiquiatra, eu gostaria inicialmente de saber como a constelação entrou na sua vida. Então, Fernando, eu sou médica formada na USP lá em Ribeirão, atuo agora aqui em Florianópolis no HU há 15 anos e eu tive minha formação tradicional, então diagnóstico, medicação e por um tempo isso foi suficiente, né? Quando a gente sai da residência, a gente sai acreditando que a medicação é uma ferramenta exclusiva para a melhora dos pacientes. Sim. E como médica, depois de 20 anos de formada, quando eu faço essa conta eu fico um pouco assustada, mas faz 20 anos que eu me formei, eu fui percebendo que o remédio realmente é uma ferramenta muito efetiva. Ela funciona principalmente no momento de crise, mas depois a gente precisa agregar algo mais, principalmente na psiquiatria, em que a gente lida com o comportamento humano, com seres humanos, algumas ferramentas a mais. Sim. Então eu sempre falo para os pacientes, o remédio não resolve o teu problema, ele te deixa bem para você resolver. Olha. E aí depois, a outra etapa, então, ele sempre tem a questão neuroquímica da doença, o remédio resolve essa questão. Para um primeiro momento, é jogar uma água na fervura, é um extintor de incêndio bem importante para preparar a pessoa para ter a base para seguir adiante. Sim. Ele está bem novamente, fisicamente falando, energeticamente falando. Mas e depois? Porque aí ele está apto para fazer a caminhada que ele precisa fazer, abordar questões mais profundas, e na raiz do problema, que muitas vezes é pessoal, familiar. E quando eu cheguei nesse ponto, cheguei no momento da minha carreira, que eu percebi, e aí? Então, depois que o paciente melhora clinicamente, o que eu posso oferecer de ferramentas para ele? Sim, né? E aí entrou a constelação familiar. Mas interessante que entrou num momento em que eu mesmo, como médica, tinha adoecido. Olha. E que eu também fui buscar, tive um problema de útero bem sério, eu fui buscar questões além do medicamento que pudessem me complementar para que eu melhorasse. E na minha própria busca, eu encontrei esse recurso da constelação familiar, que depois que eu estudei, eu aplico agora nos meus pacientes, que foi muito útil para mim mesma, eu aplico nos meus pacientes. O que é constelação familiar, então? E aí a constelação familiar é um recurso, na verdade ela é uma técnica, criada pelo Bert Hellinger, que é um filósofo alemão. Ele é filósofo, ele foi padre também, ele foi psicanalista, ele foi um estudioso muito profundo do comportamento humano. E aí, ao longo dos estudos dele, que começaram na Alemanha e depois até na África, com tribos Zulus, onde ele foi como jesuíta ainda para estudar o comportamento daquelas pessoas e levar os princípios religiosos, ele começou a perceber que naquela tribo, em termos de relacionamento, algumas coisas aconteciam em que eles eram poligâmicos, eles viviam todos juntos ali na tribo e tinham um bom resultado final, eram boas relações. Ele começou a falar, mas o que acontece aqui que tem tão bom resultado? Sim. E aí, juntando com outros estudos que ele já tinha da psicanálise, ele percebeu alguns princípios que regiam os relacionamentos humanos. Então, isso foi muito importante. O Bert Hellinger, na verdade, ele teve uma grande sacada, não foi ele que inventou. Sim, como Newton, ele não inventou as 3 leis. Sim. Ele percebeu que algo atuava no mundo físico que tinha uma lógica que as pessoas não tinham percebido ainda. Sim. E o que o Bert Hellinger foi isso, por isso que foi genial. Ele percebeu uma sacada. O Newton teve uma grande sacada em termos das leis físicas. Sim. E o Hellinger das leis de relacionamento, os princípios que atuavam nos relacionamentos, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Sim. A partir daí, ele desenvolveu uma técnica que é a constelação familiar, onde através de representações, através de consteladores que estudam para isso, consegue se perceber para aquela pessoa que está sendo submetida àquela técnica, qual a dificuldade de relacionamento que ela tem, qual o princípio que não está sendo respeitado naquela família. E ele percebeu que essas relações familiares, que são as principais na nossa vida, são justamente elas que, quando estão desajustadas, causam muitas doenças e problemas para nós. Que coisa. E ele percebeu que dentro dos relacionamentos também existe uma postura, que quando a gente, como pessoa,
reconhece esses princípios e está dentro deles e segue esses princípios, os nossos relacionamentos tendem a ser muito satisfatórios e produtivos. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente está fora desses princípios, as nossas relações adoecem e aí a gente adoece. Porque, na verdade, como médica psiquiatra, ao longo desses 20 anos, eu fui descobrindo, assim, Fernando, que a grande fonte de saúde, de doença na nossa vida são os relacionamentos. Sim. Nós somos seres que se relacionam e a gente só sobreviveu até hoje como seres humanos, lá na época das cavernas, né? Sim. Animais sem dentes, sem presas, sem pelo, sem saber correr, a gente só sobreviveu porque a gente se agrupou. Sim. Então, até hoje, na verdade, pertencer a uma família, aos nossos relacionamentos, é a base da nossa vida, né? Sim. E aí o Hellinger conseguiu trazer isso para uma prática, que é a constelação familiar, em que a gente percebe, então, quais são os princípios que estão sendo desrespeitados ou que não estão alinhados e como é que a gente pode mudar a nossa postura para que, então, a gente possa estar no nosso lugar, no lugar correto, a partir do qual a gente pode ter saúde na nossa vida e também nos nossos relacionamentos. Numa família, então, Amanda, assim, falando de uma forma básica, né, que o telespectador possa entender, eu participei de uma aula grupal com o Décio, né? Como é o sobrenome dele? De um workshop, Décio de Oliveira, que foi onde eu fiz a minha formação, gostaria inclusive de citá-los aqui, que é o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, que é o IDESV, cujos fundadores são Décio de Oliveira e Wilma de Oliveira, médico e enfermeira, onde eu fiz a minha formação em constelação familiar. Sim. E aí você participou do workshop. Foi isso, foi isso. Aí ele disse, uma hora foi uma pessoa ser atendida, né? E todos nós assistimos a constelação de todos. E a pessoa estava reclamando da mãe. E ele falou, olha, o problema não é sua mãe, é você, vamos ver. Isso está dentro da hierarquia de um relacionamento? Primeiro os pais, depois os filhos? Isso, na verdade, a constelação mostra pra gente algo bem importante, que o problema nunca é outro, o problema sempre é a gente. Por quê? Independente das dificuldades que as outras pessoas têm, é a nossa postura que vai definir muita coisa. Então a gente não consegue mudar o outro. Partindo desse princípio, o que a gente pode mudar é a nossa postura em relação ao outro. E em relação aos nossos pais especificamente, a nossa postura tem que ser muito específica para que a gente tenha um bom resultado na vida. Porque na verdade, se a gente está aqui, a gente deve a eles esse grande presente, essa grande oportunidade. Então, a partir do momento que você não reconhece que os pais deram algo essencial na tua vida e que por isso eles devem ser honrados e respeitados, a gente fere um princípio que é o princípio da ordem, que é um daqueles 3 que eu falei para você que o Hellinger percebeu. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Dentro da ordem, qual que é o princípio da ordem? Quem veio antes, os nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, nossos bisavós, merecem um respeito nosso por terem chegado antes e terem, na verdade, nos dado a vida e facilitado. Com certeza eles tiveram mais dificuldades, que agora a gente, em função do trabalho deles, eles nos passaram uma etapa mais fácil. Nossos ancestrais tiveram dificuldades que a gente não teve e os nossos filhos, netos vão ter de facilidades que a gente também não teve. Claro. Então, dentro dessa ordem, uma postura de respeito, independente das dificuldades que esse homem e essa mulher têm, a gente se conecta com o pai e com a mãe. Porque, obviamente, o pai, que também é um homem, tem muitas dificuldades e defeitos. A mãe, que também é uma mulher, né? A mulher tem muitas dificuldades e defeitos. Mas como pai e mãe, eles são perfeitos. Sim, tem essa diferença sutil aí. É que é sutil, mas ela é essencial. Porque, na verdade, quando a gente critica o homem e a mulher, a gente está criticando também o pai e a mãe. E aí a gente está indo contra a ordem. A gente não está reconhecendo esse lugar deles de serem os grandes, no sentido que eles nos deram algo muito maior do que a gente vai poder retribuir. E eu vou te fazer um exercício bem rapidinho aqui com você. Sim. Como é que a gente sabe que teu pai e a tua mãe... Como chama teu pai e tua mãe? Aldair e Amalim. Como que a gente sabe que o Aldair e a Amalim são perfeitos? Rapidamente. Como que eu sei disso? Como que eu sei, olhando para você? Pelo que eles geraram. Porque você está vivo e você está Exato. aqui. Só por isso. Sim. Porque no sentido do pai e da mãe que dão a vida, eles são perfeitos. Como homem e mulher, aí é outra história. Entendi. Mas a nossa conexão como filhos é com esse homem e essa mulher. E honrá-los, respeitá-los,
Não significa a gente concordar no sentido assim, esse homem e essa mulher, ou não perceber as dificuldades deles, né? Mas a gente tem que concordar com eles como são, porque somente esse pai, esse homem e essa mulher em 200 bilhões do planeta poderiam gerar o Fernando. Sim. Então não só eles são os pais certos para você, eles são os únicos que você poderia ter tido. Esse é o movimento de ordem e você honra essas pessoas. Sim. Aí, saindo do âmbito pessoal, familiar, vamos passar para um país. Não é? Nós estamos no Brasil. Eu li um artigo do Bert Hellinger falando dos nossos pais, digamos assim, Portugal e África. Sim. E ele disse que enquanto nós brasileiros não honrarmos esses ancestrais, o nosso país não vai desabrochar, não vai deslanchar de uma forma realmente efetiva. Sim. Por quê, Armanda? Então, dentro disso que eu te falei, faltaram os índios. Isso, claro. Então, na verdade, os índios Portugal e a África são os nossos ancestrais. E aí, em termos de, a gente sai da postura de uma pessoa para a postura de um país, não muda muito. A gente vai do pequeno para o grande, mas a postura é que é o essencial e é o que muda os relacionamentos e as coisas da nossa vida. Então, na verdade, nunca se trata de o que a gente faz, é como a gente faz, com que postura a gente faz. Sim. E dentro disso, como que o Brasil, por exemplo, olha para Portugal? Sim. De uma maneira irreverente, às vezes com piadas. Com piada, com descaso. Sim. Eu arriscaria um certo desrespeito, assim, né? Com piada de português e tudo mais, né? Então, o Brasil não olha com honra para a colonização que ele teve. Foram os ancestrais deles, foi quem descobriu o Brasil. E lógico que se a gente for olhar para os colonizadores como instituição, eles têm muitas dificuldades e defeitos como nosso pai e nossa mãe. Sim, claro. Como o homem e a mulher, na verdade. Sim. Mas como pai e mãe, ou como alguém que colonizou o Brasil e trouxe para o Brasil a história dele, que fundou o Brasil, entre aspas, ele merece esse respeito. Sim. A África também. A África é muito desrespeitada como nação pelo mundo inteiro. Né? E os índios eram os primeiros que estavam aqui. Sim, na verdade, eles chegaram antes. Como nossos ancestrais, que chegaram antes do que nós e tiveram dificuldades que a gente nem imagina para que a gente pudesse estar aqui agora. Então, é lógico que uma postura que vai contra a ordem, contra esse princípio essencial das relações, não traz nem saúde, nem prosperidade e nem abundância para nós. Da mesma maneira, se a gente olha para os nossos pais com crítica e com julgamento, sem considerar o contexto deles e todas as dificuldades que eles passaram para gerar a nossa vida e para cuidar de nós, a gente não vai ter um bom resultado na nossa vida. Porque, na verdade, quando a gente olha dessa maneira para alguém ou para uma nação, qual o sentimento que está, o movimento que está por trás? Se você não reconhece que foi feito para você, se você ganhou um presente que você não está usufruindo da melhor maneira e nem acha que foi um presente tão bom assim, qual o movimento que está por trás? Sim. Uma rejeição, um desprezo, uma recusa. Uma ingratidão. Ingratidão. Essa é a palavra. Sintetiza. Essa é a palavra que sintetiza. Então, numa postura de ingratidão, a vida não prospera e o fluxo não vem e a abundância não chega. E isso a gente pode estar falando de uma pessoa ou de uma nação. Exatamente. O micro e o macro funcionam da mesma maneira. Elas são totalmente complementares, né? Doutora Armanda Rufino é psiquiatra, médica, a nossa convidada de hoje no Cá Entre Nós. Ela nasceu no continente africano, num país maravilhoso chamado Angola, que tem tudo a ver com o Brasil. No próximo programa você conta um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua saga e dos seus pais até chegarem ao Brasil, Armanda? Com certeza, vai Voltamos ser um prazer. Então? Sim. Muito obrigado a você pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós. A revista Sofia traz uma visão baseada na cultura da paz, na fraternidade universal e na solidariedade entre os povos de todo o mundo. Sofia, uma revista para reflexão sobre as questões fundamentais da existência e a atual crise existencial, ambiental e de valores.